gestores públicos, sejam bem-vindos a mais um programa do portal Sala dos Municípios. Hoje vamos falar um pouco sobre compliance no setor público e o nosso convidado já está aqui do meu lado, Jefferson Carvalho. Jefferson, seja bem-vindo ao portal Sala dos Municípios. Obrigado, Mário. Eu que agradeço muito a oportunidade. Falar de integridade no setor público, em especial para as prefeituras, é fundamental. Esse setor de compliance, avaliação da conformidade de forma geral, é um setor que eu já estou há 25 anos, né, contando com certificações, atividade de compliance, me especializei nessa área. E também eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade. Então, a gente acompanha isso também do ponto de vista institucional, muito próximo dos agentes públicos, não só do mercado privado. Fico muito feliz que isso tenha caído no radar da Sala dos Municípios. Obrigado. Nós que ficamos felizes em estar te recebendo aqui hoje, aqui no portal Sala dos Municípios. Tenho certeza absoluta que vai ser fundamental para todos os gestores públicos, essa nossa conversa hoje, esse nosso bate-papo, porque no nosso entendimento é muito importante que os gestores públicos entendam que a eficiência ela é necessária para que os municípios possam crescer a cada momento. Então, nesse instante, Jefferson, eu gostaria muito que você falasse o que realmente é o compliance no setor público para todos os prefeitos, os gestores, vereadores e secretários que estão nos assistindo hoje. Ótimo. O compliance no setor público, ele na verdade ele já acompanha uma tendência a nível mundial que busca mais transparência e mais eficiência. Na verdade não significa teoricamente nenhuma grande inovação, porque de forma geral ele não traz despesas, ele não onera administrativamente a máquina, ele vem na verdade simplificar, reduzir custos, reduzir tempo, garantir mais eficiência e, mais principalmente, menor risco à administração pública, ao gestor público e garantir maior entrega. Essencialmente, eu gosto de brincar, até com um paralelo lúdico, a questão do compliance, né? Porque o pessoal fala, poxa, só preciso então ter o controle interno. Não é bem assim, o controle interno é uma das linhas de defesa. O compliance vem trazer transversalmente uma cultura de governança. Essencialmente, é como se a gente estivesse falando de uma boiada. Imagina que uma boiada são várias decisões, desde se vamos fazer um investimento, até o fiscal que está lá na ponta, se ele vai dar ok para aquele pedacinho da obra que foi feito. E essas centenas, milhares de decisões estão ali com vários bois e eles precisam passar por uma porta, que é a porta da integridade. Nas diversas secretarias, na verdade, chegando com todo mundo com as suas demandas, né? Exatamente. E aí eu falo, não, solta a boiada que o controle interno controla. Não precisa dizer que isso não vai funcionar. Então a gente precisa, de forma tranquila, como parte natural do processo, que essa boiada vá sendo guiada para a porteira. E isso se faz hoje através do compliance, que é um conjunto de ferramentas que vão sendo indexadas à administração pública, que tratam desde treinamento, envolvimento da prefeitura, capacitação, procedimentos, também os controles, publicidade, canais de denúncia e uma série de outros mecanismos que vão fazendo com que esse processo vá acontecendo naturalmente. O compliance ele existe para dar segurança para o gestor. O prefeito está aqui em cima, tomando suas decisões políticas, buscando administrar da melhor forma. O secretário aqui de infraestrutura, por exemplo, está aqui também extremamente engajado, honesto, comprometido, mas abaixo dele uma série de decisões equivocadas, que aí pressupõem culpa, ou ilícitos realmente, que aí é o dolo, podem estar acontecendo sem que ele está sabendo. O CPF dele vai estar em jogo. Esse cara precisa dormir tranquilo. E dormir tranquilo não é só cumprir procedimento, porque se leis fossem insuficientes, não haveria crimes. Não, e a gente tem visto, né, te cortando rapidamente, na verdade, o que a gente tem visto é que hoje existe o controle interno, mas existe o controle externo, que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas. E a gente sente que não tem avançado, na verdade. Então, é aquele caso da boiada, na verdade. Ele não está conseguindo, mesmo com o controle interno,
fazer todo esse aparato aí para segurar, prevenir que o prefeito não seja punido. E a nossa preocupação, Jefferson, é exatamente essa, é que os prefeitos não deixem de ser prefeitos porque estão sendo punidos, né? Então é fundamental que a gente esclareça muito bem aonde que o compliance realmente pode estar colaborando com as prefeituras, com os prefeitos nesse sentido. Sim, a ideia do compliance, quando eu tenho um processo de compliance, eu não checo, não adianta eu construir uma parede torta, ir lá ao controle interno e ver que ela está torta. Isso significa isso vai gerar falta de confiança na administração pública, isso vai gerar maior custo, todo um processo de responsabilização e no final não há entrega para a sociedade. A ideia do compliance é que eu, desde o começo, lá do projeto, da qualificação do fornecedor, do meu procedimento de compras, dos meus procedimentos de relações com fornecedores, com o privado, ou mesmo com os órgãos de controle, isso vai acontecendo naturalmente, até que simplesmente, se eu contratei a construção de uma parede, essa parede é entregue, eu estou aqui tranquilo. Isso significa destravar, claro. Não é travar. Adicionar um formulário para um processo não é compliance. Eu brinco que um estagiário faz isso, e tem que ser um estagiário ainda que não esteja bem qualificado. Porque o estagiário bem qualificado, ele vai querer chegar, informatizar, simplificar, reduzir, garantir maior dinâmica. O compliance não significa burocracia, significa a redução da burocracia. É um dos princípios dos processos de governança, é você desburocratizar, simplificar, reduzir o número de legislações, reduzir o número de controles e aumentar o número de garantias. É reduzir risco. A gente está falando de prevenção, não de controle. Uma cláusula contratual num contrato, ela é muito importante para punir o fornecedor ou o agente público que não fez a coisa certa. Mas ela não vai garantir que a coisa certa aconteça. O que garante que a coisa certa aconteça, que haja entrega apropriada para a população e a redução do risco para o agente público, é um controle de processo. Não adianta a cláusula, o controle do controle do controle do controle, porque é como uma ponte. Uma ponte, para quem entende um pouco de engenharia, a ponte ela só é resistente porque ela é flexível. Quanto mais cimento você coloca nela, mais frágil ela fica. Não adianta, porque na realidade todo o emaranhado de burocracia, pelo contrário, de um lado ele traz insegurança jurídica para todos os atores que nunca estão sabendo se estão fazendo o que é certo, e do outro lado você traz a chance da corrupção. Porque todo esse ambiente de dificuldade operacional coloca todos em risco, dificultando a vida de quem quer fazer certo, facilitando a vida de quem quer fazer errado. Quando você tem regras simples, leves, desburocratizadas, fica muito fácil de saber quando as coisas estão funcionando. Então o compliance ele veio para simplificar, veio para reduzir tempo, dar mais segurança para o agente público, assegurar a entrega para a população, sem que isso signifique um grau de vigilância extremo. Ninguém está falando de mais controle. Não vou implantar o compliance porque ele significa mais controle. Não é verdade. O compliance ele entra no planejamento. O controle sempre vai existir, interno, externo, é natural da administração pública. Mas o que a gente está falando para o gestor público é mais segurança. Implantar que o é o que eles mais precisam, na verdade, né? Porque a gente tem visto isso. Jefferson, eu tenho visto muitos prefeitos sendo punidos, né? Às vezes não é nem culpa desse prefeito, não é por má fé, né? É por falta de uma comunicação melhor entre as secretarias, né? De uma capacitação melhor daquele gestor, né? Para seguir um caminho, né? Então, o que você vê hoje nas empresas hoje, né? Que tem várias empresas que já estão com compliance funcionando, sim, né? Sim. O que você tem visto? Tem dado um resultado melhor? Como você tem acompanhado isso? Porque agora chegou a hora também do setor público também estar se aprimorando nesse sentido. Fundamental. Essa pergunta pode ser respondida em duas etapas. A primeira é em relação às empresas privadas, sim, existe até legislação hoje que já prevê ou beneficia, em nível federal, estimula a adoção de programas de integridade, compliance, em níveis estaduais, como por exemplo no estado do Rio de Janeiro ou Distrito Federal, já exige nas compras públicas que as empresas tenham. As empresas têm implantado, têm dado resultado, têm simplificado a atividade,
tem tranquilizado os gestores, tem tranquilizado os órgãos de controle que estão acompanhando, isso faz parte até de acordos de leniência, a introdução do programa de compliance, e no final está dando muita tranquilidade porque é possível, inclusive, certificar esses programas. Existem certificações internacionais, o assunto já está tão amadurecido que tem certificações como a ISO 37001, certificação ISO do Sistema de Gestão Anti-Suborno, que é possível até atestar mesmo que aquela empresa ou aquela entidade da administração pública tem realmente um programa e que esse programa está efetivo, porque ele precisa ser criado, ele precisa ser implantado. E ele precisa estar efetivo, precisa estar funcionando. Para a administração pública, eu acho que chegou o momento, né, de também dar a sua contribuição implantando os programas, porque fica difícil, não há quem resista se de um lado, por exemplo, no privado, ele se organiza e supondo que aquele setor ou aquele privado está realmente implantando um programa de compliance sério, se eventualmente do lado de cá ele é vítima ou da desorganização daquela administração pública, que pode colocá-lo numa fria. Exatamente. Eu não estou nem falando estou falando de culpa. A desorganização daquela administração pode colocá-lo numa fria, ou se ele é vítima de eventualmente da corrupção ativa. Ou seja, o agente público que estiver interessado na prática do ilícito e vier, se aquela pressão fica difícil ele sozinho. Então, esse é o momento. E o pessoal fala muito de compliance alto nível, administração pública federal, estados, mas a prefeitura é onde se movimenta a maior quantidade de recursos, é onde as decisões de administração pública estão pulverizadas, são 5.000 e poucas prefeituras nesse Brasil. É na prefeitura que a coisa acontece, não é no estado, não é na federação. É ali que a coisa acontece. Por isso que é muito importante falar do compliance nas prefeituras. É perfeito. Não, eu fico assim preocupado porque todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, na verdade. Né? Os prefeitos falam, poxa, como é que eu vou implantar uma coisa dessa? Não tem estrutura para isso. Né? Só que existe uma lei, né? É uma lei federal, mas que ela pode ser implantada dentro do município. Né? Como que funciona essa... Ótima pergunta. Sim, existe uma lei federal que trata do compliance e da governança na administração pública federal. Essa lei, ela pode ser usada como base para os municípios criarem sua própria lei, que ela vai adaptar aos municípios. Ali cria uma secretaria, ali cria despesa e tudo mais, mas não precisa, a priori, criar despesa para o município para implantar o compliance. Então, eu diria que são algumas ações simples. Primeiro, buscar essa lei federal, que trata do compliance na administração pública, da governança, e criar uma lei municipal adaptada aos recursos do município. Segundo, para não criar despesa, isso é muito importante, tem que ter alguém que seja o responsável, isso é recomendável que esteja ligado à Casa Civil da Prefeitura, para que responda diretamente pelo compliance. Ele não vai ter necessariamente alguém operacional, mas que não fique debaixo de uma secretaria. O compliance tem que responder direto para o prefeito de forma independente. Então, Casa Civil talvez seja o melhor caminho. Aí é importante que haja um representante, um ponto focal dentro de cada secretaria, isso não seja despesa. Um custo, em algum momento, para capacitar as pessoas, organizar, reavaliar seus processos, simplificar. Às vezes falta pessoal interno da prefeitura, eventualmente precisa de alguma ajuda, de alguma consultoria ou de treinamento para esse trabalho de simplificação e de adaptação aos pilares do compliance e de governança. Talvez isso seja necessário, mas isso vai ter seu ganho lá na frente, porque isso vai representar mais segurança, redução de custo, redução de tempo, aumento da satisfação da população e redução de insegurança jurídica para o gestor. Então, basicamente, essas são as etapas. Depois, existem outros documentos que podem auxiliar a prefeitura. A própria CGU emitiu um manual de governança e compliance na administração pública municipal. Ou seja, existem documentos voltados para os municípios. TCU também tem um documento que é referencial de combate à fraude e corrupção na administração pública.
tem um viés muito federal, mas como ele não é uma lei, não é um documento mandatório, ele pode ser muito bem adaptado à prefeitura. O importante é que, ao desenvolver seu programa de compliance, ela implemente os pilares, mas de olho na simplificação. Porque se não simplificar, não vai funcionar. Então, Não eu ia te falar aqui agora, né? Até porque, na verdade, eu vejo assim, até as pessoas que devem estar nos assistindo agora devem estar pensando, mas isso é um interesse do gestor em fazer, em colocar? Eu acho que isso é uma mudança de cultura, né? Então, e não vai ser tão fácil. Então, eu acho que a gente precisa realmente massificar essa informação, levar de uma forma através das mídias, né? Através de todo aparato, né? Que a gente tem, né? De comunicação, para a gente poder realmente fazer isso acontecer, porque não vai ser uma luta muito difícil de colocar na cabeça dos gestores que realmente ele precisa fazer isso para ter uma segurança para ele mesmo, não é isso? Exatamente. Quando você fala de mudança de cultura, isso é verdade. Porque o primeiro pilar do compliance, de qualquer programa de compliance, que são alguns, uns dividem em 9, outros dividem em 16, você pega a lei federal, enfim, mas isso não é muito importante. O primeiro pilar é o comprometimento da alta direção, com todos os outros pilares, que incluem, por exemplo, a transparência. O que significa mudança cultural? Vou tentar dar um exemplo concreto. Uma mudança cultural, que apesar de ser até uma prerrogativa de lei, é o princípio da transparência da agenda do agente público, então de alto nível. Poxa, publicar a minha agenda, com quem eu tive e qual foi a pauta. Há resistência a isso. Há resistência. Portal da transparência. Portal da transparência, da publicidade, incentivar a população a fazer denúncia. A resistência em se fazer campanhas, em convidar a população para participar do processo orçamentário. Às vezes os processos são executados pro forma. E, de novo, é importante entender, o compliance é dividido em 3 etapas na sua instalação. A primeira é o planejamento. Então, vou criar os documentos, os procedimentos, vou simplificar daqui, dali, eliminar controle, adicionar alguma coisinha, criei. A segunda é implantar. Então, vou divulgar, vou modificar meus procedimentos, vou testar, vou treinar os servidores e tudo mais para implantar. Mas a terceira é a efetividade, tem que funcionar. Não adianta dizer, eu fiz uma audiência para discutir um determinado tema. Poxa, mas essa audiência não foi divulgada, aí quando foi lá, não vieram 3 gatos pingados. Não, mas eu cumpri o rito jurídico. Mas não funcionou. Não funcionou, não é compliance. E essa é uma mudança que a gente tem que sair do proforma para a efetividade. Porque proforma, o rito foi cumprido. Eu publiquei no edital, publiquei na nota do rodapé do jornal, fiz a audiência, não foi ninguém. Que é o que mais a gente tem, né? Ou então as pessoas foram apresentar suas proposições, está lá na gravação, mas não está na ata, alguém levantou um ponto importante, mas não foi para a ata e não foi respondido formalmente esse ponto, ninguém vai assistir vídeo mesmo da audiência, o pessoal vai olhar a ata, ou seja, quando você vê a documentação, parece tudo perfeito. Do ponto de vista jurídico, vamos falar, não, mas o rito técnico jurídico foi cumprido, mas não funcionou, não foi efetivo. E isso não foi o que se espera de uma audiência, porque você vai chegar nas entidades representativas interessadas no desempenho daquele ponto que foi discutido, muitas nem sabiam, mas foi para o jornal. Poxa, mas se você, prefeitura, está interessada, de repente vale a pena colocar um site, chamar as associações para se cadastrar e, de repente, numa audiência já vai para os e-mails, não é mandatório. Mas esses são demonstrações do comprometimento, que é o primeiro item lá em cima. Se você está realmente comprometido, busca dar mais publicidade, busca chamar. E isso, sim, é que é o compliance. Não é todo esse ambiente técnico ou jurídico, mas é o compromisso real com a transparência, com a efetividade, com a probidade, né, com a dinâmica, né, com a eficiência. Ou seja, não há inovação. O que há é a introdução de um novo modelo um pouquinho mais moderno. Mas, de novo, tem que simplificar.
para funcionar. Ô Jefferson, só para a gente poder finalizar, Claro. eu gostaria de perguntar assim, essa situação, hoje são os contratos e, na verdade, através da lei da licitação, não poderia estar colocando alguma coisa nessa nova lei aí de licitação em cima disso? Sim, na verdade, isso é fundamental, porque quando a gente fala da contratação pública, né, existem dois caminhos. Isso não só contratação pública, é importante entender que o pessoal está falando muito de contratação, mas concessão de incentivos, que é uma coisa que acontece muito nas prefeituras, também é algo fundamental para se exigir daquele que está recebendo incentivo que eles tenham um programa de integridade. Existem dois caminhos. Existe uma lei federal, Lei 12.846, Decreto 8420, que tratam da possibilidade de se pedir programa de compliance, eles chamam de programa de integridade, para as empresas contratadas. Estados como Rio de Janeiro e Distrito Federal já têm suas leis que obrigam as empresas contratadas para contratos a partir de um determinado valor que tenham. As prefeituras podem fazer suas leis municipais também. Um outro caminho que também dá legitimidade, embora isso juridicamente é perfeitamente possível, porque já tem jurisprudência em torno disso, vários estados já aderiram a isso daí, a nova lei de licitações, que está sendo implementada agora, ela já foi votada, o pessoal está votando os destaques, ela já tem cláusulas sobre a necessidade de programas de compliance e tudo mais, mas a base legal não é obrigatória. Mesmo, não é obrigatório. Cada prefeitura cada entidade da administração pública é que vai definir. Então, estados como Rio de Janeiro já pedem, e Distrito Federal, prefeituras podem começar a pedir também, baseando nessa lei federal. Então, é perfeitamente possível já pedir para contratações de maior monta, por exemplo, que também do outro lado de lá, não só a administração pública, mas a empresa contratada tenha seu programa de integridade. Olha, Jefferson, muito obrigado. Foi muito importante a sua fala aqui hoje, esse comentário seu sobre esse buraco que nós temos aí nessa situação hoje, né? Hoje está muito preocupante a situação, ninguém quer mais ser prefeito, né? Todos estão correndo de ser prefeito porque vai ser punido, né? Com certeza vai ser punido, de uma forma ou de outra, mesmo não tendo a má fé, mas acaba sendo punido. Então, a gente gostaria muito de te agradecer, muito obrigado, e breve, né, eu quero te convidar aí para estar junto com o portal Sala dos Municípios, com a ADEMESP, para que a gente possa fazer eventos direcionados para os prefeitos, para os gestores públicos, levando toda essa informação, toda essa orientação de como colocar o compliance, se instalar o compliance no setor público. Então, eu fico muito à vontade nesse sentido de te convidar, né, para que possa estar junto com a gente, fazendo aí uma caravana aí pelo estado de São Paulo, levando essa informação. Perfeito, pode contar conosco. Essa é uma causa importante para o nosso país e a gente, no que puder contribuir, com certeza vamos estar juntos nessa causa do compliance na administração pública municipal. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje.